Muito bem. 10 de junho de 2020, são exatamente 1h09. Estamos nesse exato momento ao vivo em todas as plataformas. Mais uma aulinha, né? Empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. Hoje com a presença massiva da minha estagiária. Eu tô sozinho em casa, então ela tá... Eu tô sozinho em casa, então ela tá se aproveitando, né? Então é possível que a nossa aula a gente tenha uma aluna nova que vai acompanhar. Deixa eu compartilhar com vocês o material. E aí a gente vai fazer um breve relato do que nós tratamos na aula passada. E a gente vai dar continuidade. Estão enxergando aí? Beleza. Bom, na aula passada, então, a gente deu início a alguns conceitos, né? A gente começou a contextualizar alguns temas antes de realmente iniciar a trabalhar, né? Porque, afinal de contas, o nosso componente fala sobre empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. Então, antes é preciso entender um pouquinho o que que é isso, né? Antes de realmente entrar no mérito de o que é empreendedorismo, né? Quais são os tipos, quais são as características que correspondem a um perfil empreendedor. Então, a gente estava só fazendo uma breve discussão, né? Para poder realmente entrar no tema. Bom, e aí a gente conversou um pouquinho sobre o que é inovação, né? Como que a gente poderia resumir o processo de inovação. E aí eu trouxe um exemplo bem prático, né, que a gente pode debater e ficar bem claro para nós o que é inovação, né? A gente vai lembrar que o aparelho celular, ele é um produto que originou-se em 1900 e bolinha, né, para atender uma necessidade da população, por conta de que as pessoas queriam uma maior praticidade na hora de se comunicar, né? Obviamente que nesta época já existia o aparelho de telefone, o residencial, né? Só que uma marca, né, a Nokia, que foi uma das pioneiras, ela acabou, né, dando origem a um novo produto, né, e inovando nesta forma, né, de a gente utilizar a comunicação no nosso favor. Então a gente tem a origem do primeiro aparelho telefônico, né, o primeiro aparelho celular, que provavelmente este tipo de aparelho a gente poderia grudar na cabeça das pessoas, né, e os danos. Exatamente. Mas naquele momento a gente teve um processo de inovação totalmente disruptivo, né, que criou uma nova forma de a gente fazer coisas que nós fazíamos anteriormente. E na inovação, quando a gente vai tratar sobre inovação, basicamente é isso, né? A inovação faz com que coisas que eram feitas até ontem sejam realizadas de maneiras diferentes, de maneiras totalmente novas, né? Através de novas adaptações, novas ferramentas, novas tecnologias, né? Então a gente pode resumir que a inovação traz novas funcionalidades a produtos, serviços e também a nossa vida, né? Tanto é que, seguindo o mesmo exemplo do aparelho telefônico, do aparelho celular, a gente tem uma evolução das pessoas, né? Uma evolução da sociedade, onde nós queríamos muito mais. A gente não queria apenas mandar ligar e conversar com as pessoas, né? A gente tinha maiores necessidades. A gente queria ficar mais próximo. A gente queria ter um aparelho com outras funcionalidades. E aí, então, a gente tem mais um processo de inovação, né? Este aparelho ele passa por um processo de transformação, onde a ele é agregado novas funcionalidades, né? Ele passa a ter novas funções e, consequentemente, né, ao longo do tempo, essas coisas vão se adaptando e vão ganhando maiores possibilidades. E aí a gente vem para o nosso cenário atual, né? E sim, não sei se vocês sabem, mas esse aparelho aqui ele serve para ligar, né? Ou seja, ele ainda continua tendo a origem, né, mantendo a origem, que é um aparelho de comunicação. Mas hoje, o smartphone ele é muito mais que isso, né?
a gente tem na nossa palma da mão qualquer serviço, né, através de aplicativos, através de ferramentas. Então, são fontes que, se nós formos olhar há algum tempo atrás, né, há 5, 10 anos atrás, isso nós nunca imaginaríamos, né, que a gente viveria uma era da evolução tecnológica como nós estamos vivendo. Tá? Esse breve resumo é importante fazer para não simplesmente largar o conteúdo para vocês e vocês ficarem sem entender. Então é preciso fazer esse gancho, né? Trazer vocês para essa realidade, para ter essa visão, e daí sim a gente começa a trabalhar algumas questões. Né? Da mesma forma que a inovação, ela é atrelada aos serviços. Porque como a gente estava conversando na aula passada, eu e a Gabi, quando a gente queria comer uma pizza, por exemplo, algum tempo atrás, ou a gente ligava para o lugar e pedia, ou então a gente ia até determinado lugar para consumir essa pizza. Hoje em dia, através da evolução tecnológica, né, através de tudo isso que a gente tem vivido, nós temos na palma da nossa mão alguns serviços que possibilitam esse consumo em casa. Ou seja, hoje a gente abre o Delivery Munch e pede uma pizza de qualquer pizzaria, né, da cidade, e ela chega e bate na nossa porta, né? Obviamente, se a gente vai analisar o cenário do mercado, pizzarias que não estão dentro deste novo cenário, dentro desta forma de fazer negócio, automaticamente a gente pode dizer que são pizzarias que saem da nossa possibilidade de escolha, né? Porque o consumidor hoje ele está atrelado a ter maiores facilidades, né? Ele quer tudo para ontem, ele quer tudo rápido, né? E ele quer tudo de maneira fácil. Logo, se nós entramos num aplicativo como o Delivery Munch e a gente não encontra uma pizzaria, ela deixa de ser a nossa escolha, né? A gente vai consumir quem. Não só esse poder da escolha na palma da nossa mão, né? Mas hoje, por exemplo, eu quero comer sushi. Tu vai entrar no Delivery Munch, tu vai encontrar sushi. Eu quero comer hambúrguer. No Delivery Munch vai encontrar hambúrguer. O porquê que eu trouxe o exemplo do Delivery Munch? Eu falei para vocês, né, que é uma empresa, uma startup, uma empresa com base tecnológica, que nasceu aqui na cidade de Santa Maria, né, na nossa Universidade Federal. Mas a gente tem outros N aplicativos que vieram e revolucionaram a forma de fazer negócio. Né? A gente tem, por exemplo, o Garupa, o Uber, voltado para a mobilidade urbana, que revolucionou esse mercado. A gente tem também, talvez vocês já devam ter ouvido falar, no Quinto Andar. Né? O que é o Quinto Andar? O Quinto Andar ele é um aplicativo, ele é um negócio virtual que faz a intermediação de locadores com locatários, né? Ou seja, eu tenho uma casa para alugar. Ao invés de colocar essa casa numa imobiliária, eu vou, né, através do Quinto Andar, através do aplicativo, divulgar este meu imóvel para locação. Através desse aplicativo, todo o serviço de locação, né, é intermediado através do aplicativo. Obviamente que tem segurança, né, tem todo um aparato jurídico por trás disso. Mas o que é isso? Isso revolucionou, né, a forma como as imobiliárias estão fazendo negócio. Hoje em dia, as imobiliárias que não trabalham de forma a oferecer um serviço de qualidade através de um aplicativo, através de um site, facilitar a entrega, seja a entrega de uma chave para o nosso cliente poder visitar um imóvel para locação, ou facilitar e simplificar o processo de locação, automaticamente essas imobiliárias acabam ficando para trás, né? Porque se a gente for analisar no mercado, outras imobiliárias já estão pensando de forma inovadora, já estão pensando à frente e automaticamente estão transformando a forma como elas fazem este negócio, que até pouco tempo atrás sempre foi daquela mesma forma. E agora é de maneiras totalmente diferentes e inovadoras.
Já conheciam o Quinto Andar? Já ouviram falar? Também? Também, bem lembrado. Essas formas, gente, de fazer negócio hoje em dia, né? Ah, tem alguma coisa para vender. Tu coloca no Facebook, por exemplo, nos BRICS. Isso também é empreendedorismo, né? A gente também está empreendendo, de certa forma. E até pouco tempo atrás, essas ferramentas, essas plataformas não existiam, né? Automaticamente, elas são muito positivas no quesito de oferecer produtos e serviços e fomentar, né, o empreendedorismo, não só o empreendedorismo local, mas também quando as empresas se dão por conta disso, né? O porquê que a gente fala tanto que as empresas precisam ter um Facebook, um Instagram forte, né, uma marca forte nas redes sociais? Porque isso automaticamente acaba fazendo com que elas sejam vistas. E se elas são vistas, elas são lembradas, né? E aí elas entram no radar, naquele radar de escolha do cliente quando ele precisar de determinado produto ou determinado serviço. Deu, cara? Posso dar minha aula aqui? Ah, impossível. Ela fica no colo, fica me mordendo. Ela desce e fica me mordendo. Desculpa, gente. Aí a gente viu então, né, que o conceito de empreendedorismo, o que a literatura nos traz, né, o conceito do dicionário, é dizendo que empreendedorismo é a atitude de quem, por iniciativa própria, realiza ações ou idealiza novos métodos com o objetivo de desenvolver e dinamizar serviços, produtos ou quaisquer atividades de organização e administração, né? E aí a gente poderia encerrar o nosso componente aqui, né? Como eu falei na última aula para a Gabi, por conta de que já está falando qual que é o conceito, né? E quando a gente vai avaliar um conceito ou uma teoria, é muito bonita a teoria, né? Mas na prática é totalmente diferente. Na prática não é assim que funciona. Gente, eu vou pedir licença para vocês, eu vou colocar comida para ela para ver se ela se acalma, tá? Meio minuto, desculpem. Vocês dão risada porque não é com vocês, né? Ah, tá. Fiquei todo mordido. Agora ela tá comendo, aprendi. Prendi ela no quarto. Agora eu acho que a gente vai conseguir. Deixa eu só mudar o layout aqui. Bueno, a gente tem também, né, o nosso pai do empreendedorismo, que traz o conceito dizendo que empreendedorismo é a capacidade que a pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Gente, analisando esse conceito aqui, eu vou perguntar para vocês: em algum momento falou que empreendedorismo é abrir empresa? Não, né? Por que isso? Porque empreendedorismo é muito mais do que abrir empresas. E a gente acaba colocando isso na nossa cabeça, que empreender é abrir um negócio. E aqui nesse componente a gente vai ver que empreendedorismo a gente pode aplicar em qualquer âmbito da nossa vida, né? Nós somos empreendedores a todo instante, seja cuidando da nossa casa,
seja cuidando da nossa vida, nos planejando o que é que a gente vai fazer, qual é o curso que a gente vai fazer, né? Qual é o trabalho que a gente vai ter, né? O fato de tu querer abrir uma empresa é só um pedacinho, é só uma parcela deste empreendedorismo, mas automaticamente a gente aplica ele a todo instante, né? E aí a gente vai ver quais são as características do empreendedor. Ele precisa ser resiliente, ele precisa ter força de vontade, ser visionário, né? Sair da zona de conforto, querer fazer diferente. Então são algumas capacidades que a gente vai mostrar e a gente vai entender que é possível aprender, né? E isso também é um mito que a gente vai desmistificar. Empreendedorismo, a gente fala bastante que o cara nasceu com esse dom, ele tem o jeito para coisa, né? Foi comprovado de que tem um gene, e eu trouxe para vocês o nome do gene, quando a gente chegar nessa parte, ah, que está ligado diretamente ao mapeamento das pessoas, tá? 3% da população mundial tem esse gene, mas automaticamente o empreendedorismo é uma ciência, e toda e qualquer ciência ela pode ser ensinada, né? Ou seja, nós podemos aprender a empreender, né? Ficou até um trava-língua aí, mas nós podemos aprender sobre empreendedorismo, tá? Então é por isso que a gente trabalha isso no nosso curso técnico. E aqui, esse contexto aqui está dizendo que empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas. Se nós somos seres capazes de identificar problemas, sejam eles quais forem, seja problema na nossa vida, problema na nossa casa, problema no nosso trabalho, né? Nós já estamos empreendendo. Porque a partir do momento que a gente identifica um problema, a gente vai ter que saber solucionar ele, né? A gente não vai querer ser aquelas pessoas que vão ficar apontando o dedo pro problema e ficar dando risada dele, dizendo, eu te avisei que ia dar ruim. Eu te avisei que ia dar isso, né? A gente precisa ser o tipo de pessoa que identifica o problema, mas sabe como resolver, né? E esse poder resolutivo, esse poder de resolver as coisas é uma das principais características do empreendedor. E aí vocês vão ver que é possível empreender no trabalho de vocês. Eu não sei, vocês falaram lá no nosso primeiro encontro se vocês trabalhavam em um lugar. Eu acho que eu fiz isso com vocês, né? Da apresentação. Ou não? Não? Tá. Deixa eu perguntar então. Gabriele, tu trabalha? Independente? Tu é autônoma, no caso, tu trabalha para ti. Tá, beleza. Então tu, mais do que nunca, tu tá, né, fomentando o empreendedorismo. Ponto. A Giliane, trabalha, Giliane? Sim? Qual a área que tu trabalha? Contabilidade, olha aí, ó, viu? O porquê da pergunta, gente? Porque é possível a Giliane empreender fazendo contabilidade. É possível a Giliane empreender calculando guia de imposto para mandar para o cliente. Ah, professor, mas como assim? Né? É possível. Porque existe um tipo do empreendedorismo que é o intraempreendedorismo, que é aquele cara que trabalha dentro de uma empresa, que não tem necessariamente a vontade de abrir um negócio, né? Ou seja, a Giliane ela não quer abrir uma empresa para ela. Ela está bem no lugar onde ela está trabalhando. E ela pode aplicar todas as características que esse empreendedor tem por natureza, né? Desenvolve no seu perfil. Ela pode aplicar todas essas características dentro do negócio que ela está atuando, dentro do escritório contábil que ela está trabalhando, né? Ou seja, ela vai dar o máximo dela, ela vai assumir o papel de dono, ela vai puxar a responsabilidade. Ela sabe que o que ela faz lá dentro do escritório é só um pedacinho. Mas se não fosse esse pedacinho, muita coisa não aconteceria, né? E a Giliane provavelmente ela é aquele tipo de pessoa que ela não vai ser limitada apenas ao que o contra-cheque fala, né? Ou seja, eu recebo um salário, logo as minhas atribuições são correspondentes a este salário. Eu não vou fazer tal coisa porque eu não recebo para fazer isso, né? E provavelmente vocês devem ter colegas que falam isso. Isso é muito ruim, isso é muito errado, isso é totalmente o oposto de empreender, né? Porque o empreendedor, ele é aquele cara que se tiver que passar um pouquinho do horário, ele vai passar, né? Se tiver que fazer algo que não está dentro das atribuições dele, ele vai fazer, né?
seja desligar uma luz, varrer um chão, atender um cliente, independente qual que é o setor que ele trabalha, né? Mas ele não vai se limitar ao que a função dele diz, a que o contra-cheque dele diz. Então, por isso que esse empreendedorismo que eu estou trazendo para vocês é a gente tirar de vez essa ideia de que empreender significa apenas abrir uma empresa. Tá? Obviamente que a gente vai trabalhar sobre isso, mas não é apenas isso. Tá? Tranquilo, gente? Tô vendo a carinha de vocês, se vocês fizerem cara feia, eu já sei que não tá legal. A Giliane deu uma travada ali, eu não sei o que que houve. Ou ela fez aquela manha, eu vi na internet, né? Agora em função da EAD, ela botou uma foto dela. Uhum, isso aí. Bate esperto. Então, gente, empreendedorismo é abrir um negócio? Sim, né? Sim. Empreendedorismo é abrir um negócio. Mas não é apenas isso. Não é apenas isso. Que é o que a gente vai estudar, tá? E aí, por fim, né? Uma palavrinha que vai acompanhar vocês aí ao longo do nosso componente é a palavrinha gestão. Ah, mas afinal de contas, o que é gestão, né? Tem como trabalhar empreendedorismo sem trabalhar a gestão? Tem como a gente trabalhar inovação sem saber o que é gestão? Não, né? Afinal de contas, o empreendedorismo, a inovação e a sustentabilidade são diretamente ligadas à forma como tu vai gerir não só o teu negócio, mas a tua vida, tu como colaboradora, tu como pessoa, ou seja, a forma como eu vou fazer a gestão de tudo, né? Seja como eu quero que as coisas aconteçam, qual é a mentalidade que eu vou ter, se é uma mentalidade pequena, uma mentalidade ampliada, né? E tem uma analogia que eu gosto muito de fazer, a Giliane caiu. Tem uma analogia que eu gosto muito de fazer, que é a questão da análise ambiental, né? E a gente ampliar a nossa visão. Lá na análise ambiental, eu falei para ti, eu acho, Gabi, na aula passada, de quando a gente vai analisar e estudar a matriz SWOT, eu sempre faço a provocação de fazer a análise e descrever a figura da ilha, né? Eu comentei contigo? Pois é, né? Ou seja, tu só vai conseguir ter uma gestão positiva e conseguir trabalhar empreendedorismo, inovação e sustentabilidade se tu é o tipo de pessoa que enxerga além do que tu tá vendo, além do que as coisas estão se mostrando, né? Ou seja, quando tu tá enxergando aquela ilha, tu vai pensar nas possibilidades. Daqui a pouco pode ter um tubarão, pode ter um peixe. Se eu olhar um pouco mais para a direita, onde está aparecendo, talvez a gente tenha um navio, esteja um barco, né? Esteja algo diferente do que eu estou enxergando. Mas isso vai muito da nossa mentalidade. E gestão nada mais é do que mentalidade, é a forma como nós vamos gerir, a forma como nós vamos administrar não só empresas, mas nós, pessoas e a nossa vida, né? Então é uma palavrinha que vai acompanhar vocês ao longo do componente. Bem como, né, agora sim, por fim, né, a palavrinha criatividade. A inovação, ela é diferente da criatividade. Eu falei para vocês na nossa aula, na primeira aula, se eu não me engano, e na aula particular com a Gabi também eu falei bastante sobre isso. Qual que é a diferença entre criatividade e inovação? A criatividade é quando a gente cria algo do zero. A gente cria algo que nunca jamais tenha sido criado. A gente cria algo onde nunca tenha sido criado. A gente cria algo, ou um serviço, ou um produto, seja lá o que for, onde até então nunca tenha existido, né? Então a criatividade parte-se do princípio que eu inicio do zero, né? Já a inovação, né? A inovação ela é diferente. A inovação eu não vou partir do zero. A inovação eu vou pegar algo que já existe, eu vou pegar algo que já foi criado e eu vou dar a este algo novas possibilidades, novas adaptações, novas funcionalidades e a partir deste momento, né, aí eu posso sim ter originado algo diferente. E eu dei como exemplo na aula passada a questão do patinete,
né? Alguém lá, 1900 e bolinha, criou o patinete, inventou de botar a roda em cima, uma tábua em cima das rodas e deu origem ao patinete. Tá, beleza. E ali, com o passar da evolução, com o passar dos anos, a gente teve a origem dos motores, né? Toda essa função aí que a gente estuda lá dentro da história, né? Enfim, do componente de produção e logística, né? Então a gente tem um novo marco que é a criação dos motores, né? E alguém lá pelas tantas ao longo do tempo para e pergunta, cara, e se daqui a pouco eu juntar essas duas coisas? Junto o motor com um patinete que já existe. Ou seja, dou uma nova possibilidade para essas duas coisas, né? A partir desse momento, essas duas coisas vão se unir, vão criar algo totalmente diferente que a princípio não existia. Então a gente pode dizer que nós temos neste exato momento um processo totalmente inovador, porque juntou duas coisas que já existiam, mas ao mesmo tempo a gente tem uma criação de uma nova possibilidade, porque até então não existia um patinete com motor, entende? Mas não necessariamente que eu estou fazendo uso da criatividade em criar o patinete e em criar o motor. São duas coisas que já existiam. Eu apenas juntei e dei uma nova funcionalidade. Certo? Espera aí que eu sumi daqui, eu não sei o que eu fiz. Espera aí. A tela tá aparecendo para vocês, né? Os slides. E eu sumi. De alguma forma eu sumi. Espera aí. Agora eu voltei. E agora sumiu, né? Espera aí. Sim, agora tá. Agora voltou. Beleza. E aí tem uma dinâmica que eu sempre gosto de fazer em todos os componentes, todas as turmas que eu trabalho esse componente. Já que a gente está falando sobre empreendedorismo, inovação, pensar diferente, sair fora da casinha, pensar fora da caixa, essa dinâmica tem muito disso, né? Essa dinâmica ela faz a gente ter um pensamento totalmente diferente e automaticamente trabalhar a questão empreendedora, né? Então é uma dinâmica bem divertida, bem legal, é muito massa ver as ideias criativas que surgem, né? E que conta como a nossa primeira atividade, tá? Eu vou postar ela no nosso grupo, tá? O nosso AVA também. Inclusive o nosso AVA, se vocês forem ver, ele está desatualizado, porque até pouco tempo atrás eu estava sem o acesso. Eu consegui ter o acesso dele, foi hoje é quarta? Na segunda-feira, tá? Mas eu vou postá-la dentro do AVA também. E a proposta dessa dinâmica, talvez vocês queiram me bater, mas ela é diferente, tá? O que que acontece? Vocês vão receber alguns itens totalmente inusitados, diferentes, né? Que num primeiro momento tu vai olhar e tu vai dizer, poxa, o que que é que eu vou fazer com isso, tá? Mas a ideia aqui é que cada um de vocês fique com um desses itens, que daí eu vou montar a listinha e eu vou fazer a distribuição por ordem alfabética. Cada um de vocês vai ficar com um desses itens e vocês vão ter que dar a esse item uma nova função, né? Vocês vão ter que dar a esse item uma nova possibilidade dele voltar ao mercado. Ou seja, vocês vão ter que fazer com que esse item seja comercializado. Usem a criatividade que vocês quiserem. Usem as atribuições que vocês quiserem dar, as possibilidades que quiserem dar. E uma dica: não se prendam a algo que parece, a primeiro momento, muito fora da realidade. Ah, isso não tem nada a ver. Fora, é sem noção. Não, tá? Não façam isso. Porque a partir do momento em que a gente cria esse limitador de achar que a nossa ideia ela é muito fora da realidade, a gente acaba trancando o nosso processo criativo. Talvez a partir de uma ideia que tu tem, né, que num primeiro momento pode parecer muito fora, se tu adaptar ela e lapidar, pode ser que tu tenha uma baita de uma ideia inovadora, tá? É muito legal com a outra turma que eu tô trabalhando esse componente no EAD. Eles morreram rindo, né? A gente fez
esse desafio até como uma forma de interação entre o grupo, tá? Entre a turma. E aqui com vocês a minha proposta é fazer também dessa forma, tá? O que que acontece? Vocês vão gravar ou um áudio ou um vídeo, tá? No máximo. O que que houve? Tá? Ah, tá. De no máximo 1 minuto e meio, tá? Por exemplo, a Giliane ficou com o item lá do autógrafo do Faustão, que convenhamos, é algo que, né, num primeiro momento, quem pegar isso daqui tá totalmente ralado. Aí a Giliane vai pensar, cara, eu tenho isso aqui, eu preciso vender, né? Eu vou ter que pensar alguma forma, eu vou atribuir a ele algumas funções, seja lá o que for, né? Aqui vocês podem usar a criatividade que vocês quiserem, tá? Porém, vocês têm que tornar este item atrativo, né, para os demais colegas. Por isso, eu estou pedindo para que vocês façam um vídeo ou áudio e compartilhem esse vídeo ou esse áudio dentro do grupo da turma, para a gente poder, né, ter essa troca e ver se realmente os colegas são criativos e avaliar se daqui a pouco realmente a gente compraria este item ou não, né? Porque num primeiro momento a gente olhando, fica meio fora, né? Mas as pessoas têm ideias totalmente diferentes que quando tu para escutar, tu diz, cara, que legal. É verdade, isso faz muito sentido, né? Ou seja, esse item que aparentemente ele poderia ser totalmente descartado, né? Tu dá a ele uma nova atribuição, uma nova função, uma nova funcionalidade. E a partir desse momento, a gente pode dizer que nós temos um processo de inovação, porque a gente acabou de atribuir a este item um, uma nova sobrevida, né? E é esse desafio que eu quero fazer para vocês, tá? Tranquilo? Na verdade, assim, se vocês quiserem escolher, como vocês são uma turma pequena, eu até deixo. Eu acho que fica melhor. Aí eu vou montar a listinha ali no grupo do WhatsApp. Aí vocês colocam o nome e o item que vocês querem trabalhar, tá? Mas assim, ó, eu queria que na verdade pelo menos tivesse um desses itens, um de cada, tá? Então tem que ter um extintor de incêndio vencido, uma caixa de papelão com 30 minhocas, uma escova de dentes usada, um autógrafo do Faustão, uma colher sem cabo e um controle remoto estragado, tá? Aí, pode falar, Giliane. Sim, sim. Sim, sim, sim. A turma de vocês até que não é tão grande, tá? Mas a outra turma que eu tô trabalhando esse componente à noite, ela tem bastante pessoas, bastante alunos. Eu fiz a divisão e aí eu peguei a lista da chamada e eu fui distribuindo, né? Eu fui distribuindo conforme a ordem da chamada. Então, repetiu, né? Quando terminou, quando eu cheguei ali no item 6, aí eu iniciei no item 1 novamente, e assim foi, né? Então, repetiu. Foi bem legal por conta de que as ideias nenhuma, né? Por mais que a gente teve 3 extintores de incêndio vencido, não se repetiram. Foi bem legal, muito legal mesmo. Uhum. Ó, vamos pensar o seguinte, tá? Aqui vocês estão enxergando, eu estou entregando para vocês a imagem da ilha que eu falei, né? Então, a imagem da ilha, vocês estão enxergando apenas isso, né? Vocês estão quantidade e o item. A criatividade é de vocês. A ideia é de vocês. Vocês aqui podem fazer, usar e abusar da criatividade. Ah, quer montar uma empresa? Monta. Né? Quer trabalhar com esse único item, dizer que tu tem esse item e quer vender? Pode, não tem problema nenhum. Única coisa, a única regra é dar a este item uma nova função ou fazer com que ele seja, né, recolocado no mercado de uma forma como quando os colegas enxerguem essa, essa viabilidade. Porque não adianta também fazer tanto sentido para nós e aí a gente fala ficar meio fora.
né? Então, se tiverem dúvidas, se quiserem me mandar no privado para ver como que tá, se tá bom, se não tá, se precisa adaptar, fiquem bem à vontade, tá? Eu vou postar ali no grupo, tá? Para os demais colegas também. E a data para entrega pode ser até a nossa próxima aula, menos essa sexta, porque daí vai ficar muito em cima, eu acredito. Então vocês vão ter o feriado. Isso, na próxima quarta. Vocês vão ter o feriado, vocês vão ter o final de semana até quarta-feira para poder mandar essa atividade no grupo. Certo? Pode falar. Ah. Vocês vão ter que oferecer esse produto, né? Seja oferecendo como uma empresa, seja oferecendo como pessoas físicas, né? Ah, eu tenho esse produto guardado e quero vender, né? Mas de qualquer forma vocês vão ter que mencionar qual é o produto e vão ter que fazer com que ele fique atrativo. Vai ter que despertar o interesse no povo. E para isso vocês vão ter que dar uma nova função, porque eu jamais compraria um autógrafo do Falsão, né? Jamais, por exemplo, compraria uma caixa de papelão com 30 minhocas. Então a ideia é justamente essa, é provocar vocês a sair da caixinha e pensar fora, tá? Tranquilo, né? Barbadinha. Não, é bem tranquilo. Ah, eu não vou dar nenhum exemplo, porque senão vocês podem usar. Mas é bem legal. Assim, ó. Eu posso até dar um exemplo. Não, mas aí igual o pessoal vai acompanhar o vídeo depois. Do primeiro, do extintor, tá? Ó, eu vou dar o exemplo, mas aí eu já estou matando uma ideia. Eu não quero que apareça essa ideia desse jeito no grupo, tá? Quiser dar uma nova função, mexer nela, enfim. Olha que legal. A gente teve uma ideia de um colega que montou uma empresa, né? Uma empresa, e aí ele fez toda uma questão de trazer a responsabilidade ambiental. Olha só, eu nem pedi isso, né? Ele trouxe toda essa preocupação ambiental, apresentou toda a ideia, isso tudo em 1 minuto e meio, tá? Dizendo que ele estava, que a empresa dele trabalha com alguns itens diferentes, né, que são descartados, que não tem mais a funcionalidade inicial, e aí ele trouxe como exemplo, né, os extintores vencidos, que eles reutilizam e transformam eles em luminárias, em alguns itens para casas. Então, olha só que legal, né? Então, é algo totalmente diferente, algo totalmente fora da ligação desse produto que originalmente existe, né? E mesmo assim ele pensou fora da caixa, ele trouxe toda essa preocupação socioambiental de ter que reutilizar os materiais que a gente pode reciclar, né? Então foi uma ideia muito legal, que eu gostei bastante, né? E aí desperta aquele interesse. Cara, que legal! Eu teria, né, uma luminária se ela fosse feita de extintor de incêndio. Eu acho que combinaria com a decoração, né? Ou um abajur, de repente, né? Enfim, olha aí, eu já estou dando ideia para vocês. Certo? Muito legal. Beleza, então, gente. Aí então a gente vai entrar na nossa primeira unidade, tá? Agora foi só uma introdução, a gente falou sobre alguns temas que vocês vão tomar surra aí ao longo do componente. A, no- a nossa primeira unidade vai falar sobre os conceitos de empreendedorismo, né? O que que é, se é de comer, se não é, quais são os tipos, como que funciona, quais são os desafios, tudo isso. Bom, o que é empreendedorismo? Então a gente já viu que empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou até mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. E aí a gente vai ver lá nos tipos de empreendedorismo que nós temos o empreendedorismo social, né? Nós temos o intraempreendedorismo, nós temos o empreendedorismo verde, que hoje em dia está tão
batido, né? As empresas estão falando bastante da questão da preocupação com o meio ambiente, de ser socioambiental e responsável, né? Então, existem alguns tipos de empreendedorismo que nem sempre, né? Lembrando, nem sempre vai estar ligado diretamente à abertura de negócios. Mas como que surgiu? Quem é que inventou? Ah, será que a criatura estava lá, tinha tomado um negocinho mais forte no final de semana e disse, ah, vou criar empreendedorismo. Não, né? Tudo isso tem uma construção histórica ao longo dos anos, né? E a gente pode estipular como a origem do empreendedorismo ou a busca o surgimento do termo empreendedorismo lá em 1942, né, pelo nosso economista Joseph Schumpeter, né? Joseph Schumpeter era um economista daquela época que deu início, né, aos primeiros sinais de o que era empreender realmente, né? Como que funcionava essa ciência do empreendedorismo, através de algumas trocas, né, trocas de mercadorias, e aí ele começou a estimular essa nova transação, né, que deu-se o nome de empreendedorismo ao longo dos anos. Tá? Mas na realidade, se a gente for analisar no mercado, né, o que se entende realmente por empreendedorismo na prática? Porque, como eu falei para vocês, empreendedorismo na teoria é aquela coisa linda, maravilhosa. Na prática é diferente, né? Bom, o empreendedorismo na prática significa o seguinte: nós temos que sempre ter uma visão ampliada ao ponto de aprender pelo menos um pouquinho de cada peça, um pouquinho de cada caixinha que compreende a sociedade. Porque a partir do momento em que nós temos esse conhecimento prévio, embora singelo, de cada uma dessas fatias, fica mais fácil nós tomarmos as decisões de empreender, abrindo um negócio, empreender dentro de uma organização, empreender socialmente, né? Empreender tendo uma preocupação ecológica, né? Mas eu só vou conseguir fazer com que tudo isso aconteça se eu realmente aliar a minha teoria à minha prática. Eu preciso colocar em ação, eu preciso desenvolver métodos, eu preciso desenvolver planos, eu preciso planejamentos. Ou seja, o empreendedorismo é uma coisa, mas o empreendedorismo na prática, ele só vai funcionar se eu realmente pego essa teoria, remango minhas manguinhas e coloco a mão na prática, né? Só que para isso, obviamente, que a gente não vai fazer de qualquer jeito. Nós não vamos nos atirar no mercado igual uma galinha sem cabeça, né? Sem rumo, sem saber para onde ir, como ir, né? Obviamente que a gente precisa saber o que é que nós queremos, quais são os nossos objetivos, seja eu querendo abrir uma empresa ou seja eu querendo criar uma carreira dentro de uma empresa já existente, né? Mas para isso eu preciso entender desse cenário e aí montar todo o meu planejamento, ter o meu objetivo muito claro, as minhas metas que eu vou alcançar, o caminho que eu vou precisar percorrer para atingir esses objetivos e metas. Então, basicamente, o empreendedorismo de fato, o empreendedorismo na prática é isso. É aliar toda a nossa teoria, né, juntamente com o conhecimento das áreas, das situações por diversas, né, seja a análise ambiental que nós temos que fazer, quem somos, né, quais são nossas forças e fraquezas, qual é o cenário que a gente está vivendo, qual é a situação que a gente está vivendo agora. Ah, a gente está passando por uma crise de uma pandemia, a gente está passando por uma crise política, uma crise econômica, né? Eu preciso estar ligado nisso tudo. Eu preciso saber pelo menos o mínimo, o básico, porque a partir do momento em que eu sei o mínimo, fica mais fácil de eu remangar minhas mãozinhas, ir para o mercado e dizer: é isso que eu preciso fazer para atingir o meu objetivo, né? Então, quem quer realmente empreender, quem quer realmente colocar a mão na massa e fazer algo diferente, precisa entender um pouco desse contexto geral. Porque senão tu fica perdido. Porque senão tu vai ser só mais um na multidão. E obviamente que eu tenho certeza que ninguém aqui quer ser só mais um na multidão, né? A gente quer que quando entregarem uma figura de uma ilha para nós, a
a gente não descreva essa figura apenas com o que a gente está enxergando, né? Um amontoado de areia, dois coqueiros, um sol, né? A gente precisa pensar as possibilidades. Daqui a pouco o que eu não estou enxergando é uma possibilidade, né? Daqui a pouco o que eu estou enxergando, que é uma oportunidade, né? É um navio passando por ali por perto, é um peixe, é um tubarão, enfim. Criar novas possibilidades. A partir do momento em que nós pensamos dessa forma, né? Que a gente tem uma visão ampliada, nós saímos da zona da mediocridade. E eu falei para a Gabi na aula passada que mediocridade não é xingamento. Oi? Exatamente, também. A mediocridade, ela não é um xingamento. Essa palavrinha não é um xingamento. A mediocridade nada mais é do que estar dentro da média, fazer mais do mesmo, ser apenas mais um no meio da multidão, né? Então, quem não tem pensamentos medíocres dentro da média são pessoas acima da média, que enxergam oportunidades onde ninguém está enxergando, que enxergam além do que aquilo que está sendo mostrado, além do que apenas alguns itens que não faz sentido nenhum, né? Ou seja, pessoas que realmente enxergam além, saem da zona de conforto, saem da zona do mesmo, do comum a todos, são pessoas que certamente estão trabalhando questões empreendedoras, não só voltadas a abrir negócio, mas também pensamentos empreendedores. Porque daí a gente vai ver que as características do empreendedor são essas: pensar fora da caixa, sair da zona de conforto, ver o que ninguém está enxergando, ver possibilidades onde todo mundo está enxergando apenas ameaças, né? E, gente, a partir do momento em que a gente consegue realmente ter essa visão macro, né? E arremangar nossas manguinhas e se atirar da cabeça para o nosso objetivo, seja ele qual for, aí não cabe a nós fazer textão no Facebook, reclamando de governador, reclamando de prefeito, reclamando de presidente, né? Ou colocando a culpa em terceiros. Não, porque a gente sabe do contexto que a gente está vivendo. E a partir do momento em que eu sei do contexto que eu estou vivendo, eu sei que eu preciso me planejar. Eu sei que eu preciso ter uma gestão diferenciada, né? Por isso que eu falei da palavrinha gestão, né? Então, eu vou ter que encontrar meios e mecanismos, né, de fazer com que o meu objetivo seja alcançado. E aí eu digo para vocês que nesse momento desse cenário que a gente está vivendo, né, de pandemia de coronavírus, muitas empresas, né, muitos negócios que sofriam de síndrome de Gabriela ou tinham pensamentos medíocres, né, enxergavam apenas o que estava se mostrando no mercado, provavelmente estão tendo maiores dificuldades, né? Provavelmente quando o prefeito baixou o decreto dizendo que tinha que fechar as portas, foi uma loucura, né? Porque aí não sabiam o que ia fazer, como que iam trabalhar, como que iam pagar funcionário. Isso não é ilegítimo, né? Óbvio que isso é uma preocupação do empresário. Porém, quem é realmente empreendedor, quando esse cenário estava sendo anunciado, dizendo que a crise do coronavírus estava chegando e que poderia chegar até nós, né? Quem realmente era empreendedor e pensava acima da média, ou seja, acima da zona da mediocridade, eram pessoas empreendedoras que diziam: cara, isso não é uma gripezinha. Isso pode chegar aqui e afetar diretamente a minha atividade econômica. O que é que eu posso fazer se caso isso aconteça, né? E aí conseguiu ter tempo hábil para pensar métodos e ferramentas para poder facilitar esse processo ao longo dessa pandemia. Seja trabalhando em home office, né? Seja pensando outras estratégias, enfim, né? Obviamente que cada empresa é uma empresa, né, gente? Tem empresas que conseguem trabalhar home office, tem empresas que não conseguem, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é isso: que empresas e empreendedores que enxergam além do que está sendo mostrado são empreendedores que saem da média, né? Que saem na frente, que buscam oportunidades, que buscam possibilidades diferentes do que simplesmente esperar a água bater, esperar chegar e ter que fechar as portas e aí fazer questão reclamando
e botando a culpa e terceirizando a culpa, sendo que tu tinha a oportunidade de enxergar que daqui a pouco isso poderia te afetar, né? Só que aí tu simplesmente resolveu ignorar e achar que era só algo alarmante que não ia afetar diretamente o teu negócio. E aí a gente está vendo esse cenário que a gente tá vendo todos os dias. Tá fazendo sentido, gente? Giliane? Sim? Beleza. E aí aquela questão que eu perguntei para vocês, né? Que eu falei para vocês, na verdade. Ah, vocês já devem ter ouvido falar que as pessoas nascem empreendedores. A pessoa nasce com essas habilidades. Ela nasce com essa facilidade, né, de tratar algumas questões. Até pouco tempo atrás isso era um mito, né? A gente acabou desmistificando isso, mas foi comprovado através de alguns estudos, né, algumas pesquisas, que existe sim o gene NR2B, que é o gene ligado diretamente ao empreendedorismo, né? Ou seja, é um gene que estimula as habilidades empreendedoras e facilita o processo de aprendizagem dessas características, dessas habilidades e a compreensão dessas atitudes. Ah, professor, então quer dizer que a gente não pode aprender empreendedorismo? Não, muito pelo contrário. Empreendedorismo ele é uma ciência. E assim como toda e qualquer ciência, nós podemos ensinar, nós podemos aprender. Só que, obviamente, que tem pessoas que vão ter maiores facilidades, né? Ah, por exemplo, tem gente que não gosta de falar. Tem gente que não gosta de falar em público. Tem gente que eu tenho certeza que de vocês, ou talvez as duas, que eu disse, pessoal, mandar o áudio ou o vídeo. Já, meu Deus, não quero, não gosto, né? Que tem pessoas que têm maiores dificuldades por conta da timidez, por conta de que não gostam, enfim. E aí a gente vai ver que uma das características do empreendedor também é a questão da comunicação, né? É a facilidade em se comunicar. A professora, então, tá querendo dizer que eu sou tímido e eu não posso ser empreendedor. Não, gente, calme, não é isso. Tá? São algumas características que são apontadas diretamente ao perfil empreendedor, mas não necessariamente é regra dizendo que para ser empreendedor a pessoa tem que ter tais e tais características. Não é isso, tá? Mas existe esse gene, né, o NR2B, porém a gente pode trabalhar e pode ensinar o empreendedorismo, e é por isso que a gente trabalha o empreendedorismo de inovação, o componente de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade aqui dentro do nosso componente, do nosso curso, tá? Tá rápido mesmo? Eu tenho medo, porque de vez em quando eu acho que eu pego uma reta e vou, sem freio. Sim, o vídeo vai estar disponível. E assim, gente, ó, a nossa apostila, eu falei para vocês e eu estou em débito. Até agora só a unidade um tá pronta, tá? Eu vou mandar o que tá pronto, aí vai faltar o restante das unidades. E aí vocês vão ver que uma das coisas que tinha faltado no nosso primeiro. Deixa eu voltar aqui bem rapidinho, tá? Uma das coisas que tinha faltado no nosso primeiro contato foi falar sobre o programa, obviamente, né? Falar sobre o que é que a gente vai tratar aqui dentro do componente. Então, eu já atualizei o material, tá? E eu finalizei a unidade um e eu vou passar para vocês tudo isso que a gente já tem por enquanto. Só que aí tem as outras unidades, né? Que daí aos pouquinhos eu tô montando, porque eu não quero simplesmente parar e fazer, eu tô pesquisando, eu tô pegando exemplos atuais para ficar algo relevante, né? Porque senão vai ficar só uma teoria chata. Então, por isso que eu não passei o material completo ainda, tá? Beleza. Uma pesquisa de laboratório identificou um gene que seria responsável pelo empreendedorismo. Em um teste de laboratório feito pela Universidade de Princeton, sou meio ruim com inglês, tá? Nos Estados Unidos,
Os camundongos que tinham o gene NR2B duplicado acharam a saída de um labirinto muito mais rápido do que os animais que não tinham o gene NR2B. Né? Os pesquisadores dizem que pouco mais de 3% da população mundial tem esse gene desenvolvido. Uma delas é o empreendedor Ricardo Alves, que com 13 anos já vendia lanches num carrinho de rua, cujo qual pagava aluguel mensalmente. Né? Ou seja, essa pesquisa, né, e aqui eu trago um enunciado dela, que foi dentro do portal de notícias do G1, que foi feito alguns testes com camundongos e comprovou a existência desse gene, né, o NR2B, e através de algumas outras pesquisas e levantamentos, estipulou-se que cerca de pouco mais de 3% da população mundial tem esse gene desenvolvido. Né? Então, são pessoas que a gente pode considerar que, por natureza, são empreendedoras, que têm maiores facilidades de trabalhar empreendedorismo, pelo fato de que esse gene estimula as características empreendedoras. Né? E aí eu trouxe aqui, simbolizando o Ratatouille, né? Que o ratinho que está cozinhando ali, né? E o que eu quero é exatamente isso, né? Que os meus alunos sejam ratinhos que possam cozinhar e não ratinhos que caiam em ratoeira, que sejam ratos boca abertas, mongos, né? Ou seja, dentro da zona da mediocridade, da zona da mesmice. A gente tem que pensar, né? A gente não pode criar barreira e achar que eu não posso fazer. Não, eu não tenho NR2B, então significa que eu não vou poder pensar fora da caixinha. Não, muito pelo contrário. Né? A gente precisa estimular, a gente precisa pensar diferente, a gente precisa querer fazer diferente. Né? E é tudo isso que esse componente. Sempre, sempre, sempre. E é isso que esse componente vai fazer essa provocação. Bom, a gente vai entrar no empreendedorismo do Brasil, tá? A realidade do empreendedorismo aqui, nosso, como começou, qual foi a origem, como que está agora, quais são os caminhos, né, do empreendedor e alguns números bem legais. Só que isso a gente dá continuidade na nossa sexta-feira, tá? Gente, por enquanto tudo certo. Não? Não tem problema, vai ficar gravada e eu disponibilizo para vocês, tá? Eu vou postar aula particular, né, Gabi? Isso aí. Ó, eu vou postar no grupo a atividade, tá? Do desafio. Vou postar o vídeo da aula particular com a Gabi e esse de hoje eu já vou subir para o YouTube e assim que estiver disponível eu já vou postar no grupo, tá? Pessoal, reforço, tá? Tentem dar uma puxada ali no pessoal porque o pessoal não está participando, né? Só vocês duas. E aí depois fica complicado, né? A gente querer. Pois e assim, ó, e a gente vai ver aqui dentro do nosso componente que para trabalhar empreendedorismo e inovação, pensar fora da caixa, pensar diferente, sair na zona de conforto, sair da zona de conforto, tem uma coisinha, né, que é assim, ó, o primordial, antes de mais nada. Não adianta a gente trazer a teoria mais bonita, né? Trazer o case mais bonito, o exemplo mais bonito. Tem uma coisinha que precisa ser levada em conta antes de tudo, né? A boa vontade. Né? Nós temos que querer. Se a gente não quer, a gente pode ter todas as possibilidades do mundo. Se as pessoas não querem, exatamente. E aí, a escolha de permanecer na zona de conforto ou na zona da mediocridade é algo que a gente não pode modificar, né? Lembrando mais uma vez, esse vídeo depois, espero que vejam, né? Mediocridade não é um xingamento, tá, gente? Muito pelo contrário. É uma provocação que eu faço a todos os meus alunos, porque eu não quero que nenhum aluno seja
apenas corpo presente e no final do curso técnico tenha o diploma simplesmente para entrar para a estatística e falar que tem um curso técnico. Eu quero que vocês saiam. Exatamente. Eu quero que vocês sejam diferentes e façam diferentes. Tá? Beleza, então, gente. Até sexta, bom feriadinho, aproveitem, descansem. Vamos lá. Tchau, tchau. Mesmo horário daí. Tá bom, pode deixar. Tchau, tchau.